PEC da legalidade ou da impunidade? As opiniões se dividem em relação ao projeto. Opiniões se dividem em relação ao projeto de emenda à Constituição, que, vamos lá, as opiniões se dividem em relação à emenda de Constituição que determina se somente as polícias têm competência para investigar crimes, enquanto uns defendem a autonomia do Ministério Público para investigar também, o que o órgão já faz. Outros dizem que isso fere a Constituição e distancia os promotores das funções de fiscalizadores. Mas a população ganha ou perde com esse projeto? Um assunto que interessa aí a todo mundo. Você quer participar, dar sua opinião? Então nossos canais estão todos aí. Telefone 3269-9000, e-mail brgerais@redminas.mg.gov.br, twitter.com/brgerais e facebook.com/Brasil das Gerais. Bem, estamos aqui hoje com 4 convidados, né? 2 aparentemente contra e 2 a favor. Então vamos apresentar todo mundo. A meu lado direito, Rodrigo Melo Teixeira, que é delegado da Polícia Federal e diretor de assuntos parlamentares da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em Minas. Temos também o Edson Feital, que é desembargador de Justiça. Aqui ao meu lado esquerdo, a Maria Alice Faria, que é delegada e diretora do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais. E o Nédens Ulisses, que é coordenador nacional da campanha Brasil contra a Impunidade. É também presidente da Associação Mineira do Ministério Público e procurador de Justiça. Então, gente, vamos começar falando um pouco sobre essa PEC 37. Explicar para quem está em casa, que às vezes não conhece o assunto direito, o que é essa PEC, como que a Constituição está hoje e o que essa PEC vem propor. Vamos começar então com o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo, explica aí para o pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer à Rede Minas essa oportunidade do debate democrático, que isso é muito salutar para que a sociedade tenha conhecimento do que está acontecendo. Agradecer a vocês, então. Vamos falar então da PEC 37, que é um assunto polêmico no momento no mundo jurídico, né? A PEC 37, ela pode ser analisada sob 2 aspectos. Um aspecto técnico-jurídico e um aspecto do discurso fácil. Certo. Esse é um discurso midiático. Vou começar pelo aspecto do discurso fácil. Pelo discurso fácil, se eu sair daqui agora do seu programa e for para a Praça 7, que é o centro de Belo Horizonte, e entrevistar 100 pessoas e perguntar: vocês são a favor do Ministério Público investigar, pois vão combater a corrupção e a impunidade? 90% vai ser favorável. Por outro lado, se eu também fizer essa mesma pergunta a essas 100 pessoas, vocês são favoráveis que o delegado de polícia, que o advogado ou o defensor público ofereçam denúncia para ajudar o Ministério Público, que está abarrotado de trabalho, com muitas denúncias lá paradas, para condenar o criminoso? Vocês concordam com isso? 90% também vai ser favorável. Idem para o Poder Judiciário. Se eu disser: vocês concordam que o promotor, que o delegado, que é bacharel em direito, que um advogado indicado pela OAB faça uma sentença, prolate uma sentença para condenar um criminoso, para que aquele crime não prescreva, porque o judiciário está abarrotado e muitas vezes os processos ficam prescritos lá, na prescrição para o cidadão entender, ele não tem tempo de julgar aquele processo. 90% também, eu acredito, vai ser favorável. Só não digo 100%, porque, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, e o povo brasileiro é um povo muito inteligente. Então, 90% vai ser favorável. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, ao telespectador e a vocês. Se o cidadão for condenado com uma sentença a 5 anos, 10 anos de prisão, uma sentença que foi prolatada por um promotor ou por um delegado, o que ele vai dizer? Ué, qual é a lei, qual é a norma que regulamenta isso? Porque eu não posso ser condenado com uma sentença feita por um promotor. Entendi. Por outro lado, se o sujeito for denunciado por um promotor,
Mas se ele for denunciado por um delegado ou for denunciado por um defensor público, ele vai dizer, está sendo processado, ele vai dizer, qual é a lei que permite esse defensor público me denunciar? E idem para a investigação criminal. O sujeito é investigado. A investigação criminal é a ação mais forte que o Estado tem sobre a vida do cidadão. A investigação criminal não é brincadeira. A investigação criminal, você realiza uma busca na casa da pessoa. Você prende o cidadão. Você faz um monitoramento telefônico dele. E isto tem regras claras na Constituição e nas leis, que é competência da Polícia Judiciária, do delegado de polícia que faz. A discussão fica, por que a denúncia tem previsão constitucional e é feita pelo órgão competente, a sentença tem previsão constitucional, é feita pelo órgão competente, a investigação criminal que tem previsão constitucional não é feita pelo órgão competente, que é o problema da PEC 37, que hoje quem está realizando é o Ministério Público. Mas vamos deixar claro aqui primeiro o que a Constituição atual prevê, qual que é o papel da polícia e qual que é o papel do Ministério Público. Sim. Vamos passar a palavra aqui para o Nédlis. Não, mas antes eu queria dizer o seguinte, eu não conheço essa pesquisa hipotética que o Rodrigo mencionou, mas eu tenho certeza que se perguntar para qualquer cidadão se ele está satisfeito com a segurança pública que o Estado lhe oferece, vai dizer que não. Se está satisfeito com o sentimento e a sensação de impunidade que atinge a cada casa, a cada residência, a cada cidadão, vai dizer que não. Se é necessário, então, estabelecer uma exclusividade, um monopólio para os delegados, e não para a Polícia Civil, para a Polícia Federal ou para a Polícia Judiciária, para os delegados investigarem, já que a situação é um caos, eu tenho certeza que dirá que não. Por quê? Porque para qualquer um que perguntar, assim, você foi à delegacia e não foi atendido, não houve a investigação no crime da qual você foi vítima, ele tem certeza que essa mesma pessoa vai falar que vai procurar o promotor de justiça, vai bater no gabinete do Ministério Público. Com relação à PEC 37, eu me sinto na obrigação de colocar nos devidos contornos jurídicos e constitucionais em que se encontra. A PEC é projeto de emenda constitucional. É um projeto que modifica, que transforma a Constituição que está em vigor desde 1988, a Constituição Cidadã, que estabeleceu avanços, estabeleceu crescimento da sociedade no seu espírito de nacionalidade, de proteção aos interesses maiores da sociedade e do cidadão. Então, qualquer PEC é no sentido de aprimorar o sistema, de melhorar a situação do cidadão. Essa PEC 37 vem para estabelecer uma mudança constitucional, segundo a qual só o delegado de polícia e mais nenhuma outra instituição, mais nenhum outro agente político ou público pode investigar. Mas o que a Constituição atual prevê? Vamos falar disso primeiro. Eu sei que existem duplas interpretações, mas vamos falar primeiro o que está no papel. Bem, nesse mesmo diapasão, e eu já pego aqui a fala do nosso colega, do procurador nosso de Justiça, Dr. Nédlis, a gente então tem que estabelecer exatamente o que diz a Constituição. E, como dito, uma Constituição, cidadã, que veio realmente trazer regras claras, desde o Poder Constituinte de 88, no qual a Constituição é o único instrumento legal que possui, vamos falar, condições de estabelecer atribuições claras e competências claras expressas. E essas vieram todas expressas, inclusive em um rol de um artigo, o artigo 129, as atribuições expressas do próprio órgão do Ministério Público, e também no artigo 144, as atribuições das polícias investigativas e judiciárias do país. O que vem ocorrendo é exatamente uma inversão do que consta exatamente expresso na Constituição Federal. Ou seja, não há que se falar com essa PEC 37 de nenhum tipo de usurpação de funções de um órgão sobre outro, porque a Constituição já é clara em dizer ao que compete a quem. A verdade é que compete claramente às polícias investigativas e judiciária, que é a mesma, a investigação criminal, dando exatamente o quê? Vamos dizer,
independência, vamos falar em termos de argumentos e de prosseguimento num processo, vamos dizer assim, do Ministério Público, que ele sim possui atribuições específicas também trazidas, inclusive a de requisitar, a de, vamos falar, exercer um controle sobre isso. E, diga-se de passagem, uma função importantíssima. Se hoje nós não temos uma segurança pública que atende devidamente o que a sociedade espera-se, cada um dos seus atores nesse momento, nesse mundo jurídico, deverá absorver suas responsabilidades, incluindo a do próprio órgão do Ministério Público, que muito pode, deveria e poderia fazer para que vamos falar, o que se estabeleceu como um caos pudesse ser resolvido de uma forma clara, com regras claras, processuais e constitucionais, na busca de garantir direitos de todos os cidadãos. E isso não fere essa PEC, essa mudança onde vem simplesmente atribuir uma investigação privativa a quem de direito desde o Constituinte 88, desde a Constituição quando nasceu, que é as polícias investigativas. Nada mais do que trazer isso. A PEC não retira poder investigatório de ninguém que já possua na própria Constituição Federal. É previsto expressamente quem pode investigar e o que. Inclusive, o Ministério Público possui o poder investigatório em inquéritos civis. Isso veio expresso na Constituição Federal, um âmbito diferente do criminal. Ele exerce sim, por quê? Porque no inquérito civil, ele possui uma previsão expressa. E no inquérito policial, ele nada mais é do que uma parte no processo que ele até então dará andamento e prosseguimento após a investigação. Ele é parte naquele processo. Então, para que haja inclusive um equilíbrio de forças no processo chamado, então, uma garantia de todo cidadão. Eu queria saber do Edson se ele concorda com essa afirmação. A situação é a seguinte: a Constituição nunca trouxe com exclusividade o poder apenas da polícia de investigar. Por exemplo, nas prerrogativas do juiz, quando o juiz comete um crime, nós não somos investigados por nenhuma autoridade policial. Nós somos investigados por um próprio juiz que faz o papel do delegado, que é o juiz que trabalha na Corregedoria de Justiça. As comissões parlamentares de inquérito também podem investigar. A questão aqui é o seguinte: primeiro, se você for analisar do ponto de vista constitucional, nós vamos ouvir a doutora e ela realmente não deixa de ter razão. Por outro lado, se nós formos interpretarmos de outra maneira, se nós temos aí vários tratados internacionais dizendo da participação do Ministério Público nesses crimes, principalmente de corrupção. Se nós temos, por exemplo, na Constituição dizendo que o promotor pode oferecer denúncia, e a autoridade policial trabalha em função de quem? Trabalha em função do Ministério Público. O inquérito nada mais é do que um instrumento que a autoridade policial fornece ao Ministério Público para ele fazer uma análise se ele vai oferecer denúncia ou não. Então, é o que eles dizem popularmente: quem pode mais, pode menos, não é? Se o Ministério Público tem o poder de decidir se vai ou não oferecer denúncia, por que ele não poderia investigar? Ou seja, essa investigação está implícita, já que ele tem direito de denunciar, ele tem direito de investigar. Agora, o que nós pensamos é o seguinte: o Supremo Tribunal, nas vezes que manifestou sobre esse assunto, já decidiu que o Ministério Público pode investigar. O que acontece é o seguinte: nós temos que ter uma regulamentação sobre esse assunto. Porque no inquérito policial, por exemplo, nós temos a regulamentação do Código de Processo Penal, não é? Mas nessas atuações do Ministério Público não se tem essa regulamentação. Então, o pessoal fica falando que é uma brecha na lei, né? Nessa lei, já que pode denunciar, significa que isso também pode investigar. Tem pessoas que veem isso como uma brecha que o Ministério Público encontra para poder investigar, mas que isso não está explícito na Constituição. Mas eu acho que a sociedade ela tem a ganhar com a participação do Ministério Público. Aqui a gente não vai dizer, não é uma ofensa à Polícia Federal ou à Polícia Civil, mas existem determinadas situações que a pressão é tanta e às vezes a autoridade policial não tem as prerrogativas que um juiz tem, que o Ministério Público tem, que atrapalha a investigação, não é? Principalmente na área estadual.
Muitas vezes nós já estamos cansados de ver isso na profissão. Um delegado, às vezes, apura uma situação contra o filho de um deputado federal, estadual, e eles fazem uma pressão enorme sobre ele. Isso não significa que não haveria também essa pressão em cima do Ministério Público. Mas eu acho um grande erro a gente querer trabalhar sozinho. No certo, o mais importante era que trabalhássemos todos nós de forma harmoniosa, né? Porque sem isso, quem perde é a sociedade. Se eu ficar disputando quem tem mais poder, quem vai perder é a sociedade. Mas essa alegação de que se o Ministério Público também investigar, ele teria menos tempo para fiscalizar. Qual que é a capacidade do Ministério Público para assumir mais essa atribuição? Rodrigo? Bem, eu não vou falar especificamente da capacidade do Ministério Público, depois eu vou trabalhar com números. Tá. Mas eu pegando aqui o que o doutor Feital estava falando, essa teoria dos poderes implícitos, primeiro tem dois fatos que tem que ser bem analisados. A polícia, a autoridade policial, o delegado, ele não trabalha para o Ministério Público. Ele, no inquérito, ele trabalha para apurar a verdade real. Ele tem que descobrir quem é o autor do crime e o crime. Pronto. Rodrigo, só um pouquinho. Mas eu acho que isso aí é um pouco de ficção. Porque eu, por exemplo, na minha profissão de juiz, eu nunca vi um delegado sair a campo para provar a inocência de ninguém. Ele sempre sai com o objetivo de provar a autoria e a materialidade de um crime. Mas se não provar, ao final, quem vai fazer esse juízo de valor, o único agente do Estado com condições de fazer esse juízo de valor é o promotor de justiça ou o procurador. Então nós estamos discutindo. Então, aqui começou uma primeira discordância. O delegado sai em campo para achar culpa de alguém, mas em não achando, ele pode relatar o inquérito dizendo que não há elementos para aquela pessoa ser indiciada. E aqui ele vai para o Ministério Público, se o Ministério Público entender que pode ser feita outra diligência, isso é o fato que nós vivemos, volta e o delegado realiza outra diligência. Não, ele pode até entender que há elementos independentes. Então o delegado não concorde com a sua então o delegado, como operador do direito, ele tem essa convicção. Isso é pacífico, isso é tranquilo. Isso eu acho que não tem discussão. Inclusive de prender ou não num estado de flagrância, exatamente, para garantir direitos antes de tudo. Então, e essa autonomia nesse sentido, o delegado tem, isso é pacífico. Agora, vou voltar a um outro ponto. Quando fala que quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso oferecer denúncia, eu também posso investigar. Esse é o raciocínio do Ministério Público. Então, se a gente for levar um grau mais adiante ou mais absurdo, o juiz pode investigar também, porque ele pode dar sentença. Se eu posso condenar, eu posso denunciar, eu posso investigar. Então, essa relação de mais e menos não existe no ordenamento brasileiro. E explico por quê. Essa teoria dos poderes implícitos, ela veio lá dos Estados Unidos. 1819, no caso de Macaulay versus Maryland. Uma Constituição dos Estados Unidos que é uma Constituição pequenininha, porque lá é o sistema do common law. Lá a Constituição tem 12, 18, poucos artigos, não sei quantos, mas são poucos artigos. E lá o Ministério Público não é nem previsto na Constituição. Mas num caso específico, numa decisão, num agente, num órgão administrativo, que não era o Ministério Público, o que foi informado? Olha, se você pode, para você chegar a essa finalidade, você pode ter esse meio. Mas isso numa teoria dos poderes implícitos, em um fato que não era previsto na Constituição. Não tinha previsão na Constituição norte-americana. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é explícito, com todas as vezes. Como que eu vou aplicar a teoria dos poderes implícitos numa coisa que é explícita ao contrário? Essa é a primeira. A Constituição é explícita. Essa é a primeira. Então, o que o Ministério Público fez? No dia a dia, lá no juiz, lá naquela comarca do interior, ele foi fazendo, abre aspas, um puxadinho jurídico. Aquele puxadinho. Foi empurrando. Olha, teoria dos poderes implícitos. Aí veio o Conselho Nacional do Ministério Público e regulamentou o puxadinho jurídico. O que ele fez? Não, o Ministério Público pode investigar assim, 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 assado. Conselho Nacional do Ministério Público, doutores, pode fazer lei? Pode. Pode fazer lei? E quem diz é o Supremo Tribunal Federal. Negativo. Eu não vou falar de puxadinho, eu vou falar do que está no sistema jurídico. Como o desembargador Feital falou, as decisões são inúmeras e não é lá dos Estados Unidos. Isso, em qualquer país da Europa, o Ministério Público investiga. Nos Estados Unidos, o Ministério Público investiga. Na China, o Ministério Público investiga. No Japão, o Ministério Público investiga. Na Inglaterra. Gente, só um minutinho, que a gente vai ter que fazer agora um rápido intervalo. Eu sei que o assunto está pegando fogo, mas o debate continua. E eu deixo o senhor começar a falar no próximo bloco. Aí tem que deixar. Porque eu sei que o assunto vai render bastante. Fique aí, que daqui a pouquinho a gente volta.